Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e neste vídeo irei relatar mais uma experiência extrafísica, mas antes gostaria de ressaltar que a viagem astral ou projeção astral é uma capacidade natural, comum a todo ser humano, de se desprender temporariamente para fora do corpo físico ou de projetar, estender a sua consciência, a sua lucidez para fora do corpo físico num ambiente então extrafísico, ter uma vivência qualquer e retornar com a memória intacta no cérebro físico para poder ter a lembrança dos fatos, tudo corretamente. E aí que está uma das grandes dificuldades, é a recordação, a rememoração dessa experiência, porque afinal de contas ela não foi percebida através de um cérebro físico, ela foi percebida através de um paracérebro, né? De um cérebro espiritual. Então na hora do retorno tem que existir um certo sincronismo, uma facilidade mínima possível para que seja recordada essa vivência. E esse fenômeno é muito diferente do fenômeno sonho, onde não há assim uma lógica, não há uma percepção do tempo, né? Então existem muitas características que diferenciam a projeção astral de um sonho, e isso eu irei falar em outro vídeo. Mas vamos ao relato logo após a vinheta. Então o título dessa projeção é Auxílio Extrafísico. Tenho aqui o relato. Ela é uma projeção de número 95 e aconteceu no dia 5 de abril de 2012. Aqui eu começo relatando que naquela época era uma época de provas escolares e como eu sou professor de informática, então era uma época assim que eu não estava preocupado ou não estava focado, melhor dizendo, com as questões extrafísicas, metafísicas, né? Então é algo interessante porque quando eu falo hoje eu tenho que me projetar e fico ali, tenho que fazer uma técnica, tenho que me projetar. Essa própria pressão psicológica para mim acaba sendo prejudicial, às vezes, na maioria das vezes. Então a projeção involuntária é interessante que a gente deixe ela fluir, né? Só que é claro que você tem que estar pronto para o momento que ela acontecer. Então sempre eu estou lendo uma coisa ou outra, de modo que quando ocorre eu estou assim já preparado, já acostumado com a ideia, para que não seja prejudicada a experiência, né? Então, após alguns momentos depois de dormir, eu comento que eu me despertei extrafisicamente. É uma espécie de acordar extrafísico, né? E nesse caso, a hora que eu acordei fora do corpo, eu já estava sobrevoando uma cidade, né? Então, logo eu pensei assim, eu vou ter que identificar essa cidade, eu quero saber qual é essa cidade, porque a hora que eu acordar amanhã, eu vou lá e comprovo essa experiência. Então essa foi a minha primeira preocupação e procurando nome de cidade em placa. Essa foi a minha ideia. Eu vou ver alguma placa na rua, em algum lugar e memorizo o nome, né? Só que aconteceu uma coisa interessante, né? Inclusive aqui, antes disso, no outro parágrafo aqui, né? Eu comento que eu saía perguntando para as pessoas, né? Qual cidade é essa e tal? E as pessoas não me respondiam, né? Provavelmente estavam ali acordadas ou estavam extrafisicamente adormecidas, né? Robotizadas. Então não era todas que interagiam comigo. Essa era uma cidade física, isso aconteceu durante a madrugada, né? Inclusive eu comento aqui que estava à noite, ainda era de madrugada. E eu comento também que eu flutuava, voava aproximadamente a uns 15 metros do chão, era bem próximo, né? Acima dos telhados das casas. E aí começa a ficar interessante relacionada com o auxílio no momento que eu encontro um morador de rua deitado ali numa calçada, numa rua
bem escura. E eu tive um sentimento de compaixão para com aquele morador de rua, aquela pessoa, né, que não tinha uma casa, que estava ali em situação de miséria, provavelmente passando fome. Então eu tive aquela empatia, né? E aí me veio uma ideia, não sei se por amparadores, de aplicar um passe, alguma energia, fazer algo em favor dessa pessoa, né? Fiquei meio sem jeito ali, porque eu não tenho o costume de aplicar passes, né? Não frequento o centro espírita. Então eu fiquei ali meio assim, como que eu faço, né? Aí simplesmente impus minhas mãos em direção daquela pessoa e, para minha surpresa, ativou-se em mim uma espécie de estado vibracional, uma energia que ia e vinha. Eu sentia uma espécie de som assim, né? Tum, 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 tum. Aquela energia que era como se fosse um motor funcionando, né? Então era um estado vibracional extrafísico. Muito interessante. Eu comento aqui um motor em baixa rotação, porque dava assim para perceber a frequência daquela vibração, né? E interessante que vibrava no corpo todo, mas eu sentia muito na palma aqui do chakra das mãos que nós temos, né? Utilizado inclusive em passes, em questões de quem aplica energia, como reiki. Então pulsava, conforme essa energia passava pelo meu corpo astral, pulsava aqui as palmas das minhas mãos. E para minha outra surpresa, porque foi um conjunto de surpresa, primeira experiência com esse nível de lucidez, de auxílio, né? Acendeu duas luzes na minha mão, como se fosse, eu até comento aqui, como se fossem luzes fluorescentes, dessa bem branca, né? E iluminou o ambiente que estava escuro ali, né? E o que aconteceu? Eu olhei assim e vi aquela luz e admirei aquele fenômeno que eu nunca tinha visto, né? E aí, já logo de cara, eu falei, eu vou fazer um experimento. Eu tentei unir as mãos e tinha realmente um campo energético nessa luz que não permitia as mãos unirem, né? Era uma luz quase que física quando aproximava. Então achei esse fenômeno muito interessante também. É claro que é algo só metafísico, extrafísico, essa questão de repelir as mãos como se fosse um eletromagnetismo ali daquela energia, daquela bioenergia emanada, né? Provavelmente não só minha, mas principalmente de amparadores. E aí então eu falei, bom, agora eu vou acabar o experimento, vou posicionar a mão aqui, voltei a mão para aquele morador de rua, né? E fiquei passando aquela luz, aquela energia para ele. E foi bem bacana, porque com a intenção de auxiliá-lo mesmo, né? Aquele momento de prestar uma assistência extrafísica. E aí que vem uma outra coisa muito interessante, que algo superior, né? Relatando exatamente o que está escrito aqui, deve ter se conectado a mim. Porque aí eu fui uma espécie de instrumento dos amparadores, uma espécie de função, eu digo aqui, né, entre aspas, de ajudante, né, juntamente com eles, de modo que eu surgia para quem precisasse de auxílio naquele momento. Ou seja, já não tinha mais o controle, mas eu tinha a lucidez, eu conseguia ver tudo o que acontecia, perceber, assim como agora, mas eu era direcionado para ocasiões e pessoas que estavam necessitando lá da energia, né? Então eu comecei a ter esse papel agora de assistente extrafísico, né? Dos amparadores. Surgi instantaneamente dentro de uma casa e na minha frente tinha um senhor dormindo que ele era cego. Eu sei que era cego porque eu vi na minha tela mental os olhos assim totalmente brancos, né? E então eu comecei a aplicar a luz também nesse senhor, a energia saía da minha mão e ali eu passava essa energia para ele, né? Então foi gratificante, né? Tentar realizar essa atividade de auxílio na medida das nossas limitações. Então eu passei essa energia, dali a pouco eu surgi numa casa de uma senhora bem idosa,
também passei essa energia para ela. E aí é interessante que eu vi que a casa era um sobrado, né? E ela estava no andar de cima e eu fui flutuando assim, meio como se fosse uma pena assim ao ar até chegar lá em cima. É muito gostoso essa sensação de flutuação, né? E era sempre guiado por uma força invisível. Isso eu comento aqui, eu acho interessante que eu ia sendo guiado ali para quem necessitava de auxílio. Então passei essa energia para essa senhora. Então dali eu já não tive a sensação de deslocamento. Eu simplesmente me materializei, surgi num escritório. Que aí já estava assim, bem, vamos supor, umas 6 horas. Isso daqui já no final da experiência. Umas 6 horas da manhã, 6, né? E, então já tinha aberto esse escritório e eu estava lá. Todo mundo já estava começando a trabalhar e ninguém percebeu minha presença. Aqui eu até comento que eu me senti aquele ghost do filme, né? Como se fosse um fantasma. Eu estava ali e sempre essa energia pulsando. Então eu aproveitei para aplicar no ambiente também, né? Então eu digo aqui que eu pedi licença para entrar nesse ambiente, como é um costume meu, né? E adentrei o ambiente e, sendo útil ali, eu passei essa energia por detrás da cabeça de uma pessoa que estava sentada numa mesa de escritório, provavelmente ali computador. Tinha uma outra pessoa que tinha os papéis em cima da mesa, que estava na entrada. Então eu também passei essa energia e provavelmente eles estavam ali iniciando o expediente. E aqui eu digo que logo depois disso eu acordei, já eram um pouco mais das 7 horas da manhã, e por uns 2 segundos ainda eu continuei sentindo aquela energia que eu estava emanando, né? Projetando essa energia pelas mãos. Eu senti um arrepio, que é um arrepio energético, e tudo voltou ao normal, com uma consciência contínua nesse retorno, não teve nenhum lapso, né? E de modo que eu não esqueci a experiência, aproveitei grande parte dela. Automaticamente eu já fui ali anotando ela para não esquecer no meu caderninho, né? Eu comento aqui, para depois repassar para o computador. E eu comento no final que a sensação é que o cérebro já queria deletar, entre aspas, a experiência, né? Ou seja, ali é muito rápido o processo que a gente tem da interferência do soma, do corpo, né? Algo natural. Finalizando agora este relato, eu desejo a todos vocês bons voos e ótimas energias, e até a próxima!